Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais uma live de aquecimento para a nossa mega aula de amanhã. E hoje o tema é bastante relevante. Nós vamos falar sobre os alimentos ultraprocessados. O que vem a ser esses alimentos e por que eles são tão nocivos para a saúde, não é verdade? Estou vendo que o Nivaldo está entrando, Leandro, boa noite. Luiz Antônio, boa noite. Bota aí a cidade onde vocês estão falando para eu saber de onde que está vindo cada um. Então, para a gente começar, vou fazer uma breve introdução para vocês entenderem o motivo, a importância desse tipo de aula. O Vigitel, não sei se vocês sabem o que é o Vigitel, em 2023 foi feito o Vigitel é um inquérito que é feito por telefone a respeito de alguns dados de saúde da população. E eles fazem pesquisas através disso, sobre a incidência de doenças crônicas, de diabetes, de hipertensão, de obesidade. E o que se viu no Vigitel de 2023 é que mais de 24% da população se declarou obesa, com IMC maior do que 30. IMC é aquele cálculo que se faz com peso e altura, uma forma grosseira de você estimar a obesidade, mas que para termos de pesquisa populacional ele serve bastante. Então o que se viu foi isso. Mais de 24% da população está obesa. E se for extrapolar para o sobrepeso, para o IMC maior que 25, esse número sobe para mais de 40%. Então vocês entendam aí a gravidade do problema. Para vocês terem uma ideia, o Vigitel começou a ser feito em 2006, ou seja, quase 20 anos atrás, 19 anos atrás. Em 2006 o índice de obesidade era de 11%. Então, durante esse período mais que dobrou, e esse número vem progressivamente aumentando. De forma que, se nada for feito, daqui a pouco nós vamos ter uma população só de obesos. E aí vem a preocupação. Por que nós temos esses dados? O que está levando a população a ganhar peso dessa forma? E aí são duas coisas básicas. A primeira é o sedentarismo. As pessoas estão cada vez mais sedentárias, principalmente por causa da tecnologia. Cada vez nós temos que fazer menos esforço. Então esse é um dos problemas. E o outro problema vem bem mais atrás aí do que esses anos do Vigitel. Vem principalmente a partir da segunda metade do século XX, que é onde houve a industrialização dos alimentos. E a partir dali, a qualidade da alimentação começou a piorar muito da população. Nós todos os dias, se nós formos fazer uma pesquisa entre nós, seguramente, agora eu falo entre nós, entre todos nós mesmos, seguramente, todos nós aqui nos alimentamos mal em algum momento, porque nós somos bombardeados por uma série de substâncias, uma série de alimentos que têm gosto bom, que são palatáveis, mas que têm substâncias que são nocivas à saúde. Nós vamos falar daqui a pouco o porquê disso, que elas são as principais responsáveis pelas doenças crônicas que vêm aumentando de incidência, aumentando a incidência de diabetes, de hipertensão, de obesidade, que pode ser considerada uma doença que vem aumentando, e as suas consequências, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, vários tipos de câncer. Hoje a gente tem vários tipos de câncer, vários estudos de câncer associados à obesidade, e substâncias essas que são incluídas nos alimentos que muitas das vezes nós não conhecemos nenhum impacto real porque não tem estudo sobre elas. Não se sabe a dose segura. Então, quem é mais velho aí provavelmente vai lembrar lá nos anos 70, a Danone fez uma propaganda, quando eles lançaram o Danoninho, fizeram uma propaganda comparando o Danoninho a um bife, dizendo que tinha a mesma quantidade de nutrientes do que um bife. E ainda fizeram um marketing sensacional, colocaram a música clássica do bife. E aí houve uma gritaria das sociedades da época, as sociedades de nutrição, e os órgãos de propaganda acabaram proibindo a Danone de veicular essa informação, de que o Danoninho era a mesma quantidade de nutrientes do que um bife. Só que aí a propaganda já estava feita, o sucesso da propaganda foi muito grande, eles não puderam mais veicular essa informação, mas de vez em quando faziam uma menção, aqui o bifinho, o Danoninho, que na verdade é um queijo, tecnicamente, não é nem um iogurte, é um queijo, só que eles colocam ali uma série de substâncias industriais, colocam açúcar, colocam corantes, conservantes,
e várias outras que muitas das vezes nos desconhecemos. Se você for olhar o rótulo do Danoninho, vem lá em letras pequenininhas. O Danoninho é só um exemplo. E as crianças cresceram comendo aquilo. Eu fui criança nos anos 80 ali, cresci ouvindo a musiquinha do Bife lá na... Me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho. Quem nunca ouviu essa música? Quem é mais velho aí com certeza já ouviu. A gente ouviu, cresceu ouvindo aquela música. E o problema, a criança comeu um Danoninho é um problema? Não, aí tudo é a questão da dose. O problema é que a alimentação das crianças foi sendo gradativamente substituída por esse tipo de alimento. E não só das crianças, como nós vamos ver que a alimentação dos adultos também. Então, para a gente ser bem didático e a gente começar a entender o que são esses alimentos ultraprocessados, deixa eu colocar aqui uma foto só para vocês entenderem isso aqui. Nós podemos classificar os alimentos, os tipos de alimentos, de acordo com o grau de processamento deles. Então, primeiro, vem os in natura. O que são os alimentos in natura? Alimento in natura é exatamente os alimentos como nós encontramos na natureza. É o caso dos vegetais, das frutas, dos legumes, das carnes, da própria água, alguns tipos de cogumelo. Tudo aquilo que nós encontramos na natureza daquela forma, a gente pode considerar os alimentos in natura. Além disso, tem os minimamente processados. O que vem a ser isso? Minimamente processados são aqueles alimentos que passam por algum processo, geralmente é um processo físico, mas que não envolve adição de substâncias. Aí a gente pode incluir o azeite de oliva, por exemplo, ele tem que passar lá pela prensagem para poder retirar o óleo. A gente pode incluir produção de queijos, por exemplo, desde que você não adicione substâncias estranhas ali. O próprio leite, se você tirar o leite da vaca hoje, a gente pode considerar o leite in natura. Só que, a não ser que você mora numa fazenda e tenha uma vaca, é muito difícil você ter acesso ao leite saindo da vaca natural. Então, o que você vai encontrar no mercado é o leite já pasteurizado, ou aquele ultra pasteurizado de caixinha, né, o UHT. Então, aquele leite ali, ele já pode ser considerado minimamente processado. Agora, se você pegou esse leite e fez uma bebida láctea, colocou ali um achocolatado, colocou um conservante, colocou açúcar, aí deixa de ser o minimamente processado e já passa para a próxima classe, que é a que a gente tem que começar a tomar cuidado, que é a classe dos processados. Nos processados, os alimentos já passam por um processo onde há adição de substâncias. E aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de substância que é adicionado ali, que normalmente são substâncias estranhas aos alimentos, e muitas das vezes é adicionado substâncias calóricas, é açúcar, são gorduras industriais, que podem nos fazer ganhar peso. Quem é diabético, então, é péssimo, começa a desregular a glicemia. Vamos pegar um exemplo bem prático. Se a gente pegar uma laranja, é in natura. O suco de laranja já passa por um minimamente processado, que você vai ter que extrair o suco da laranja, passa por um processo físico. Mas aquele suco de laranja de caixinha que está lá no mercado, ele deixa de ser um minimamente processado, já é um processado, que você enfia açúcar muitas das vezes. Agora, qual é a principal diferença dos processados para a próxima classe, que é a que a gente vai, é o alvo da nossa aula, que são os ultraprocessados? Os processados você ainda mantém a característica original do alimento, você ainda identifica de onde ele veio. O próprio suco de laranja de caixinha, que você botou açúcar, você sabe que veio da laranja. A bebida láctea, que você enfiou chocolate, você sabe que ele veio do leite. Agora, no ultraprocessado já não acontece isso. Já ocorre uma transformação, um processo laboratorial, um processo industrial. Muitas das vezes são substâncias produzidas em laboratório, em que você descaracteriza totalmente o alimento. Então, quando chega nessa parte do ultraprocessado, você não está ingerindo tecnicamente um alimento. Vamos pegar um exemplo, um refrigerante. Refrigerante não tem nada de alimento. Se não for um refrigerante zero, a única coisa que tem de alimento ali é até o açúcar, que também é adicionado por fora. Se for um refrigerante zero, aí não tem nada de alimento ali, é só química. E muitas dessas substâncias químicas, nós não conhecemos os efeitos dela a longo prazo. Nós podemos chamá-las de xenobiótico. Esse palavrão, o que significa o xenobiótico? São substâncias que são estranhas ao nosso corpo. Nós não fomos feitos para comer aquilo.
Então, quando nós ingerimos essas substâncias, o nosso fígado já estranha, já trabalha para eliminar aquilo ali. Muitas das vezes já faz lesões no fígado a partir desse processo, e quando ele tenta eliminar, ele vai transformar isso em outras substâncias que muitas das vezes são tóxicas, até serem eliminadas. E já tem vários estudos relacionando esse tipo de alimento, essas substâncias, a várias doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? São aquelas doenças que as pessoas adquirem ao longo da vida, que não tem cura, as pessoas têm que conviver com elas. É o caso do diabetes, é o caso da hipertensão e várias outras. São doenças respiratórias, muitas crises, muitas pessoas têm asma, por exemplo, aquela asma crônica que não consegue tratar. Muitos estudos relacionados a isso. Doenças de Alzheimer, doenças neurológicas, até doenças psiquiátricas, muitas das vezes. Nunca se viu a incidência, hoje em dia, altíssima de depressão, ansiedade, e que muitas das vezes não se sabe de onde está vindo. Não tem estudo conclusivo, porque a maioria dessas substâncias não são estudadas. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai no supermercado, qual é o tipo de alimento que a gente vai pegar lá da prateleira e que vai ter menos substâncias, menos danos à nossa saúde. Porque, como eu disse no início, nós não vamos conseguir viver livres totalmente desses chamados xenobióticos, dessas substâncias estranhas. O próprio legume que a gente come hoje em dia vem com agrotóxico, não é verdade? Existe muita crítica, tem que parar os agrotóxicos, só que, em termos práticos, isso é praticamente impossível. Porque se você fizer a agricultura na tua casa só para a tua família, de repente você até consegue. Você pega aquela folha lá que o pulgão mordeu, separa e come o resto. Agora, numa produção em escala, o agronegócio, que tem que exportar alimento para o mundo todo, ele não pode ter uma praga atacando lá a plantação dele, que ele perde a plantação toda. Então vai ser quase impossível a gente conseguir um alimento que é totalmente livre dessas substâncias. Mas o que está no nosso controle? O que nós podemos fazer? Diminuir ao máximo o consumo dessas substâncias. Criar um ambiente onde a gente possa comer com mais qualidade e com o mínimo de influência desse tipo de alimento. Isso começa no supermercado. Então, tem várias armadilhas. A água de coco é um alimento in natura? Se você tirou lá do coco, sim. Mas quando você pega a água de coco de caixinha, muitas delas têm açúcar adicionado. Tem que olhar o rótulo é sempre pequenininho. Sopa, muitas das vezes, nós estamos comendo uma sopa super saudável, mas aquelas sopas instantâneas, se você for ler o rótulo, tem vários conservantes, aromatizantes, muita coisa artificial, muitos açúcares industriais que muitas das vezes nós não identificamos como açúcar. Tem alguns desses alimentos que vêm com xarope de milho, por exemplo, que é simplesmente o amido do milho extraído, feito em laboratório para colocar, fazer um açúcar industrial e aquilo dá um gosto melhor. Tem gorduras, a gordura hidrogenada, por exemplo, encontrada no sorvete, por exemplo, ela é feita industrialmente, ela dá um sabor melhor para o alimento, deixa o alimento mais agradável para você comer, mas tem efeitos para a tua saúde. Maltodextrina, quem já ouviu falar da maltodextrina? A maltodextrina é muito usada, às vezes, em suplemento para atletas de alto rendimento, aquele suplemento para quem está fazendo atividade física intensa. Ela é simplesmente um açúcar, vamos dizer assim, um carboidrato sintético, e que faz picos de glicose muito grandes no sangue depois que você ingere. E ela tem uma armadilha maior ainda, ela não tem sabor doce. Então, muitas das vezes você vai comprar lá uma sopa instantânea, um macarrão instantâneo, ela é colocada ali para dar mais liga, para dar mais sustância àquele alimento. Mas aí para o diabético, então, aquilo é péssimo. Ele vai comer, porque um atleta de alto rendimento que toma um suplemento com maltodextrina, o que vai acontecer? Ele vai fazer a atividade dele na academia e vai gastar aquele açúcar ali. Então ele usa aquilo no sentido de fornecer energia para ele. Agora, se você é sedentário, se você é diabético, se não faz atividade física intensa, aquilo ali vai sobrar, vai fazer a sua glicose subir, vai fazer você ganhar peso. Isso é só um dos pequenos exemplos. Então a gente tem que estar sempre atento ao rótulo dos alimentos. Chiclete sem açúcar é outro que eu esqueci. Vocês já tentaram ler o rótulo desses chicletes sem açúcar que são vendidos como sem açúcar? Se você for ler o rótulo, que é quase impossível, muitas vezes você precisa de uma lupa para poder ler o rótulo daquele chiclete ali,
você vai ver que tem várias substâncias, às vezes tem até a maltodextrina ali no meio, para poder dar aquela consistência ali àquele chiclete. Então você vê que não é um processo fácil, muitas das vezes, identificar esse tipo de alimento, isso é um aprendizado constante. Por isso que amanhã na mega aula a gente vai falar isso de novo, vai falar com um pouco mais de detalhes. Agora, dentro do programa GlucoWhey, quem quiser entrar nesse programa mesmo, a gente faz um trabalho bem mais detalhado para poder a gente aprender pouco a pouco sobre os alimentos, que isso que é importante, porque a gente é bombardeado o tempo todo por alimentos que não têm qualidade, por alimentos que não têm valor nutricional verdadeiro. E o objetivo é que, aos poucos, vocês vão fazendo esse processo de mudança para criar um ambiente na sua casa, nas suas refeições, na sua alimentação, que você possa diminuir essas substâncias que muitas das vezes estão escondidas ali. Uma regra prática, lógico, que isso é uma regra geral. Quem assistiu aí o filme do Náufrago, é o filme do Tom Hanks, que ele tem lá a bola Wilson e que ele tem que se virar numa ilha deserta que ele ficou perdido. Então, na hora de identificar os alimentos, uma boa forma de se pensar, será que o náufrago conseguiria comer esse tipo de alimento? Se a resposta for sim, é porque provavelmente é um alimento in natura e você vai poder comer com segurança. Se a resposta for não, aí você já tem que pensar, pô, será que o náufrago comeria essa sopa instantânea? Esse macarrão instantâneo? Será que o náufrago conseguiria ter acesso a esse tipo de alimento? É lógico que isso é uma forma muito rudimentar, mas que já é um início para você começar a poder identificar esses tipos de alimentos que muitas das vezes eles são difíceis mesmo. Muitas das vezes há dúvidas sobre o que a gente pode escolher para a nossa alimentação. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, o grande objetivo aqui dessa live de hoje é esclarecer sobre isso, porque na mega aula amanhã nós vamos falar muito mais detalhes, nós vamos falar lá os 5 passos para uma vida saudável, muita coisa vai incluir alimentação, mas quero que vocês já cheguem lá sabendo mais ou menos do que se trata alguns assuntos, do que se trata determinados tópicos que vão ser falados ali. Quem não pode assistir hoje, eu vou deixar isso aqui depois gravado, vai ficar ali no perfil para quem quiser assistir depois. E amanhã às 8h04 da noite nós vamos começar a mega aula, aí sim vai ser bem mais completa. E lembrando a vocês que quem quiser entrar no programa GlucoWhey, a gente vai abrir uma segunda turma a partir de amanhã. Vai ter uma condição bem especial, nós vamos colocar um preço, uma condição bem diferenciada, e ali vai ser bem interessante, porque ali a gente faz um trabalho junto, é praticamente como se fosse um acompanhamento durante 3 meses, onde vão ter encontros ao vivo comigo, e vocês vão ter as aulas gravadas, vão poder assistir sempre que quiserem, aí vocês vão ficar com acesso vitalício àquelas aulas gravadas ali, e é um programa que já está transformando a vida das pessoas que entraram na primeira turma. A ideia não é ter muita gente, então a gente limita um pouco as vagas mesmo, porque se ficar muita gente também eu não vou conseguir dar a atenção que é necessária a todo mundo. Tá certo?